Olá, hoje é quinta-feira, 3 de novembro. O Senado Notícias está no ar. Está marcada para esta quinta-feira às 10 horas reunião remota da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Senadores e autoridades convidadas vão discutir o acolhimento de refugiados afegãos no Brasil. A TV Senado transmite ao vivo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, anunciou que deve começar hoje a transição de governo. Ele informou que aguardava apenas a oficialização do nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como coordenador da equipe de transição em nome do presidente eleito. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. O senador eleito Wellington Dias, indicado pelo novo governo para negociar ajustes no orçamento para 2023, se reúne daqui a pouco, às 10h30, com o relator da comissão mista, senador Marcelo Castro. O que se busca é adaptar a lei orçamentária às prioridades anunciadas pelo novo governo, entre elas a manutenção do valor do Auxílio Brasil em R$ 600 e um aumento real para o salário mínimo. Também devem participar outros parlamentares do PT, o ex-ministro Aloysio Mercadante e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que vai coordenar a equipe de transição. E por falar na equipe de transição, ela pode ter até 50 pessoas e vai se reunir com integrantes do governo Bolsonaro para receber informações sobre a administração pública federal. O processo é determinado por lei. Um governo que sai, um novo governo que entra. Para garantir uma transição segura, transparente e preservar a administração pública nesse período de troca, é que existe a equipe de transição. É para que o governo que entra possa se inteirar das contas públicas, projetos, enfim, do funcionamento do governo que sai. Todas essas informações são imprescindíveis para que o novo governo possa montar a sua estratégia de assumir o governo, né, levar adiante o seu programa de governo, que depende das condições objetivas que a administração está. Então, é fundamental que essa transição ocorra, né? Isso é normal em todas as democracias do mundo. A lei que organizou o processo de transição governamental foi promulgada em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ela estabelece que o candidato eleito poderá compor uma equipe com até 50 pessoas para trabalhar nessa transição. Os cargos especiais são extintos 10 dias após a posse do novo presidente. Os órgãos e entidades da administração pública federal são obrigados a dar apoio técnico e administrativo e a fornecer todas as informações pedidas pela equipe de transição. É preciso ver que a transição não ocorre só na cúpula, né? Não é só entre os dois presidentes, né? Você tem uma máquina governamental bastante grande, né? Todos os ministérios estarão envolvidos, as autarquias, as empresas, e a equipe de transição tem, pela lei, liberdade de pedir todas as informações que ela necessitar. De acordo com a lei, a equipe de transição deverá trabalhar a partir do segundo dia útil após a eleição, ou seja, a partir desta terça-feira. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já se colocou à disposição para conduzir a transição de governo. É a Casa Civil também quem deverá oferecer local, infraestrutura e apoio administrativo para que a equipe possa trabalhar. Ciro Nogueira já ofereceu o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, para o trabalho da equipe de transição. De forma inédita, o Tribunal de Contas da União também já anunciou que deverá formar um comitê de ministros para acompanhar o processo de mudança de um governo para o outro. A Comissão de Meio Ambiente aprovou na terça-feira relatório que aponta impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia.
O texto apresenta sugestões para combate ao desmatamento ilegal e para o aperfeiçoamento da política de regularização fundiária. Os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia Legal foram o foco principal do relatório. A informação de que 14 milhões de hectares de florestas públicas foram registrados ilegalmente como propriedade particular por meio do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ganhou destaque. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e revelou ainda que 3,4 milhões de hectares desse total já foram desmatados, o que significa desmatamento ilegal em terras públicas. A leitura do relatório foi feita pelo senador Jacques Wagner. Como o CAR é autodeclaratório, grileiros cadastram no sistema supostos imóveis rurais nas florestas públicas não destinadas para simular um direito sobre a terra que eles não possuem, conforme a legislação atual. E o aumento da grilagem de terras é apenas uma das muitas consequências nefastas desse processo, que envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal. O Brasil, infelizmente, tem estado, nos últimos 4 anos, num cenário muito preocupante do ponto de vista do seu posicionamento ambiental na política internacional. Então, temos agora chegando aí mais uma COP. Acho muito oportuno que a gente tenha feito essa reunião hoje, exatamente pelo fato de que a COP27 se aproxima. Eu acho importante que essa Casa Legislativa dê uma demonstração aos outros países do nosso interesse em contribuir com uma legislação que realmente coíba a grilagem, o desmatamento ilegal, principalmente na área da Amazônia Legal. O relatório traz ainda uma lista de sugestões para o combate ao desmatamento ilegal e o aperfeiçoamento da política de regularização fundiária. Criar urgentemente unidades de conservação sobre mais de 50 milhões de hectares de terra pública que estão na Amazônia sem qualquer destinação pelo governo federal e que são o principal alvo de especulação e invasão de grileiros. Ampliar a transparência dos dados ambientais e fundiários, realizando o embargo remoto automático em escala das áreas de desmatamento ilegal detectadas e a suspensão do CAR e da regularização fundiária dos imóveis com desmatamento ilegal. Submeto à aprovação do relatório, à votação do relatório do senador Fabiano Contarato. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Portanto, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Está em tramitação no Senado um projeto que permite que servidores públicos trabalhem após 75 anos de idade para completar tempo de serviço. O projeto da senadora Soraya Tronic determina que a aposentadoria compulsória de trabalhador de empresa pública poderá ser de 75 anos. O texto também define que os empregados públicos que já tenham completado a idade limite de 75 anos, mas sem tempo mínimo de contribuição requerido pelo Regime Geral de Previdência Social, vão poder permanecer em atividade até completarem o tempo mínimo exigido para a aposentadoria. Muitos desses empregados não têm fundo de previdência complementar, o que mexe e muito com o seu salário, com a sua remuneração para sobreviver. Muitos deles recebem uma remuneração acima do teto do INSS e no momento da aposentadoria tem a sua remuneração limitada ao teto do INSS ou menor do que o teto do INSS. Portanto, esse adicional de tempo, essa flexibilização no tempo de contribuição é mais eficiente. Aqueles empregados públicos que em 2019, quando foi publicada e promulgada, entrou em vigor a emenda 103, eles poderão permanecer em atividade, mesmo tendo 75 anos ou mais. Isso para não prejudicar um direito que eles tinham antes da mudança da lei. Outro ponto muito interessante é que a legislação ela não pode produzir efeitos retroativos para prejudicar o empregado público. Ela só pode produzir efeitos retroativos para beneficiar o empregado público. O PL determina que a aposentadoria compulsória por idade de empregados dos consórcios públicos ou empresas públicas e das sociedades de economia mista e suas subsidiárias vão poder passar a ser reguladas pelo projeto de lei. O texto também define que o rompimento de vínculo com o cargo que gerou o tempo de contribuição vai ocorrer na data da concessão da aposentadoria pela Previdência Social.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.